Boa noite a todos. John Milius ficou conhecido sobretudo pelos geniais argumentos de Apocalypse Now e Dirty Harry. É ele o autor de frases que entraram no nosso cancioneiro popular, como I like the smell of napalm in the morning, ou então o Make My Day Punk. John Milius é, aliás, um dos grandes realizadores argumentistas da história do cinema americano. Para mim, a par do Preston Sturges, do Fuller, do Billy Wilder, do Ben Hecht e tantos outros. Como o Griffith, o John Ford, o John Wayne do Boinas Verdes, onde os homens também trocavam o conforto da secretária pelo campo de batalha, o Vidor, o Fuller, o Peckinpah, o Cimino, o Tarantino, mais recentemente o próprio Clint Eastwood e tantos outros grandes realizadores. John Milius também foi acusado de fascista, não é? Ao ponto de eu pensar que não há nenhum grande realizador americano que não tenha recebido, pelo menos uma vez na sua vida, esse título, que em parte resulta da incompreensão face ao uso da violência no cinema americano. Milius, como se sabe, foi dos mais atacados e numa entrevista à Playboy, que é, como vocês sabem, uma grande revista de imagem e movimento, confessou qualquer coisa do género. Eu, para os críticos, sou o gajo terrível que tem armas e mata hippies. Há um trailer de reposição do Birth of a Nation em 1930, que é para mim o melhor documentário jamais feito sobre o cinema clássico americano. O documentário ainda não era o género cinematográfico por excelência para sociólogos com menos de 60 quilos, nem os documentaristas, olhando aqui para o caso português, uma espécie de maçonaria. Esse trailer de 1930 é basicamente uma conversa entre o Griffith e o Walter Huston, não é? Portanto, o pai do John Huston, de quem o John Milius foi amigo, admirador, colaborador. E nesse breve diálogo, sob o olhar de duas crianças para as quais Griffith é um completo desconhecido e Walter Huston uma grande vedeta, portanto, a melhor expressão do Star System. O Griffith, o realizador, colocara a Lillian Gish a embalar o bebê da intolerância, confessa a Walter Huston que aprendeu tudo a ouvir as histórias de guerra que o pai lhe contava quando ainda era um rapazinho, sobretudo como os filhos pegavam nas armas dos pais na batalha de Gettysburg. Nesses 5 minutos eu penso que temos o nascimento de uma nação que é no fundo o próprio cinema clássico americano, assente na violência e na transmissão da história de uma lenda, ou se quiserem da lenda de uma história, não é? Portanto, a verdade pura e dura nunca interessou por aí além ao cinema americano. Como diz, aliás, um dos repórteres no Rough Riders, a verdade é a primeira vítima de uma guerra. Isto também para dizer que o batismo de sangue é o mais importante sacramento do cinema clássico americano. E eu penso que quem não entende isso não entende nada. E acrescentarei que não só no cinema, mas também na literatura americana, não é? Eu, por exemplo, estou-me a lembrar que o D.H. Lawrence definia, portanto, a alma americana como essencialmente dura e assassina. O Melville, que dizia ser preferível morrer violentamente numa batalha à tranquilidade do compromisso. Ou então o próprio Teddy Roosevelt, que escreveu a sua experiência enquanto Rough Rider, além de outros livros extraordinários, que comparava a América a um urso que aparece curiosamente muitas vezes referido na obra de Milius, ou seja, uma criatura que morre
como deixa de poder atacar. E se quisermos cinefiliar o classicismo de Milius, acho que não há problema nenhum se recuarmos até à antiguidade clássica dos gregos, não é? Que estavam longe de ser uns santos e muito perto de ser uns filhos da puta, não é? Gajos como o Xenofonte, o Heródoto, Tucídides, o Ésquilo e muitos outros foram, antes de ser escritores, também eles Rough Riders. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Ésquilo, não é? Que quis no seu epitáfio ser recordado como guerreiro e não como escritor, não é? Pois considerava mais nobre combater do que, enfim, ganhar um festival de teatro, por exemplo. E podemos falar também dos Epinícios de Píndaro, não é? Digamos, de uma espécie de fisicalidade espiritual, não é? Do confronto, não é? Visível em tantas personagens do Milius. No fundo, esta ideia de que só há revelação se corresponder a uma dor física associada a um desejo de superação, não é? Ou também citado no Rough Riders de uma forma indireta, o síndrome de Filoctete, não é? Portanto, ou seja, a melhor forma de curar um pé purulento é calçar as botas de combate. Ou ainda podemos falar dos vivos a falar aos mortos, um pouco na tradição da Oresteia, não é? Como no final do Rough Riders. Ou então, e isto é totalmente Milius, os duelos, por exemplo, na Ilíada, em que a melhor forma de respeitar um inimigo é no fundo, combatê-lo, não é? Nada aborrece mais um espírito vivo do que a paz, não é? Porque, no fundo, não é? Morto o Heitor, o que é que restam aqueles para fazer? Eu não sei. Se calhar queriam que fosse jogar golfe para o Peloponeso ou uma coisa assim. Enfim, vencido o inimigo, realmente tudo é anticlímax, não é? Um gajo envelhece 50 anos, as armas tornam-se objeto de museu, o homem imobiliza-se em estátua como um sobrevivente de um duelo num western, e muito mais tarde só nos resta abrir o baú, um baú tumular da memória, não é? Como no fabuloso início deste filme, ao falar com os mortos dos tempos heroicos, como no comovente final deste filme. Roosevelt regressa à casa, não é? Para a família, não é? Outros para uma casa vazia, sem ninguém, outros ainda para as putas e os banquetes. O certo é que todos neste filme viverão à sombra da fotografia que Stephen Crane, portanto outro escritor americano que cheirava a pólvora, lhes tirou no alto da colina de San Juan, a fotografia que emoldurará para sempre, digamos, o grande dia, ou apetece dizer o Big Wednesday, dos Rough Riders. Momentos antes, eu gostava de chamar a vossa atenção para a forma como o Milius dá o timing certo, não é? Para a emoção do Roosevelt, ao mesmo tempo vencedor da guerra e vencido por não haver mais guerra. Vejam como também se dá o tempo certo para uma espécie de sensação purificadora de vazio, não é? Após um grande desafio como este. Teddy Roosevelt é de resto a personagem principal deste filme e foi desde sempre o ídolo de John Milius. Basta referir que é a figura representada na estátua do filme Alvorada Vermelha, com uma inscrição, qualquer coisa do género: é melhor desafiar coisas enormes do que alinhar com esses espíritos tímidos que não conhecem nem vitória nem derrota. Aparecia no filme The Wind and the Lion, ou no Judge Roy Bean, creio que é assim, não é? Este último filme dirigido pelo John Huston, com o argumento do John Milius.
Milius ainda deu passos importantes para adaptar um livro de Roosevelt, O Rio da Dúvida, que narra uma das últimas e duríssimas expedições de Roosevelt para cartografar partes desconhecidas da Amazónia. Hoje, curiosamente, um dos afluentes do rio Amazonas chama-se precisamente o Rio Roosevelt, em homenagem, no fundo, às suas descobertas, nas quais arriscou a vida e já numa idade bastante avançada. No livro, aliás, se bem me recordo, há até uma parte em que o Roosevelt, com uma febre terrível, além de ser um asmático crónico, até nisso se aproxima de John Milius, pede aos amigos da barcaça para o abandonarem na margem de um rio, pois ele não quer prejudicar o bom sucesso da expedição. Enfim, muitas histórias se podem contar de Roosevelt. É uma figura complexa, contraditória, americana, não é? E que chegou, curiosamente, a presidente dos Estados Unidos. Conta-se, por exemplo, que uma vez, enquanto fazia um discurso, foi baleado e apesar de sangrar abundantemente, proferiu o discurso até ao fim, como se nada se tivesse passado. Era um tipo que lia sempre o Henrique V de Shakespeare, não é? Que citado também aqui no Rough Riders, antes de qualquer aventura, que podia ir desde uma caçada a um urso com 350 quilos, à participação numa guerra. E lembro que ele ainda tentou alistar-se como voluntário na Primeira Guerra Mundial, creio eu, um ano antes da sua morte. Portanto, estamos perante um gajo, enfim, não é? Como todas as personagens de Milius, doido pelo perigo, pela aventura, sem os calculismos de um chefe de Estado. Era um gajo, no fundo, que convidava as pessoas a viverem por elas próprias, não é? Em vez de estar sentado no Palácio de Belém ou como diplomata num Conselho de Estado, preferia ir à caça, explorar rios, vales, montanhas, etc. Conta-se, aliás, que no dia da sua própria eleição passou o dia na caça e não chegou a tempo de votar em si próprio. Conta-se também que levava sempre uma Winchester para a mesa das negociações e espantem-se, chegou mesmo a ganhar o Prémio Nobel da Paz, creio eu, se não me falha a memória, em 1906. À semelhança do Milius, do John Milius, que recebia parte do seu budget em armamento, também o Teddy Roosevelt acumulou uma vasta coleção de armas. Por exemplo, só para ter uma ideia, ele em 1895, com uma Winchester modelo 405, matou 11 elefantes, 17 leões, 3 leopardos, 20 rinocerontes, 8 hipopótamos, 10 búfalos e 2 jaguares. E portanto, como vocês sabem, escolher uma arma é tão importante como escolher um amigo, não é? E o Roosevelt, a da altura na sua vida, desatou a escrever cartas de amor à sua Winchester. Começava sempre as cartas com My Beloved Winchester, não é? Ele defendia que a carabina Remington ou em Winchester de calibre 44 era a mais indicada para os países da América do Sul. O cartucho de calibre 22 era bom para as aves, porque se fosse um calibre superior podia despedaçá-las. Uma pistola automática de calibre 30 para os mamíferos, uma Kennedy Shotgun
para as perdizes, uma Fox de calibre 12 para os crocodilos, e acrescentaria eu uma pressão de ar para os académicos. Conta-se também que um dia teve tuberculose e, apesar de proibido pelos médicos, juntou as armas, algum dinheiro e selou os cavalos rumo ao oeste. Também se sabe que deixou a política à margem, 3 anos antes de ser eleito presidente, para lutar de forma voluntária pela independência de Cuba na guerra hispano-americana, que é de resto o fundo histórico do filme que vocês vão ver. Roosevelt era naturalmente um cowboy, um guerreiro, não é? Cheirava-lhe a guerra e ia logo. E assim são também as personagens deste filme. No fundo, não vão para a guerra defender valores ou políticas. Na realidade, não há nenhuma guerra boa ou má, justa ou injusta. Mas para provar a si próprios a coragem e testar os seus limites. No fundo, eu creio que são personagens, num certo sentido, mais felizes na guerra, apesar de todos os seus horrores, do que em casa. E sintomático disso é a sucessão de despedidas na primeira parte do filme, a do mexicano, que em poucos segundos de filme passa da certeza de permanecer com a mulher à imediata partida para o desconhecido, ou esse momento, para mim, belíssimo, em que a velocidade do comboio portanto, corta as mãos dadas entre o xerife e a sua mulher, e a câmara se foca nos Rough Riders, portanto, já a caminho do sul. Os Rough Riders aqui eu creio que são, no fundo, a própria América, não é? Um grupo heterogéneo de soldados não profissionais, composto por cowboys, índios, mexicanos, foras da lei, meninos mimados que nunca se sujaram, jornalistas, mercenários, políticos, enfim, velhos generais, etc, etc. Portanto, gente de todos os estratos sociais e das mais diversas proveniências. E são esses os Rough Riders que, já sob o comando do Teddy Roosevelt, tentarão conquistar aos espanhóis a colina de San Juan, em Cuba, apesar de todas as contrariedades, febres, ferimentos graves, a asma, a gangrena e o facto de estarem claramente em menor número. Milius, na tradição da violência e do gosto pela, enfim, narrativa épica do cinema clássico americano, apresenta-nos essa cena numa fabulosa montagem paralela entre a conquista da colina de São Juan e o relato de Stephen Crane, não é? Que já vai pintando com cores épicas o que vai sucedendo, ou seja, num certo sentido, vai já construindo o mito ou a lenda. Além de ser um dos heróis de Milius, o Roosevelt também foi uma grande referência e inspiração para muitos escritores americanos. O Owen Wister dedicou The Virginian a Teddy Roosevelt. O George Bernard Shaw dizia que o forte dos Estados Unidos, o mais forte dos Estados Unidos, eram as cataratas do Niagara e Teddy Roosevelt. E até o Jack Kerouac dizia que só admirava um político, era o Teddy Roosevelt, porque era mais um vagabundo e não tanto um político, não é? E foi também uma fonte de inspiração para vários pintores americanos, não é? Como pintores aventureiros, não é? Como o Charles Russell. Estou-me a lembrar de um quadro dele que creio que se chama In the Mountains, em que se vê, portanto, é uma luta de cães enraivecidos e um urso, e aparece o Roosevelt montado a cavalo, apontando para o urso. O pintor Remington,
que normalmente só se sentia confortável a pintar em cenários de guerra, e ele também é de resto uma personagem deste filme. Também pintou Roosevelt a cavalo, a liderar o exército portanto, do Rough Riders, além de ter feito portanto, as ilustrações para a primeira edição de um livro de Roosevelt, que é o... estava-me aqui a tentar lembrar, mas penso que é o The Ranch Life and the Hunting Trail. Muitos aforismos do cowboy Roosevelt, chamemos-lhe assim, passaram à história. Há três que tenho assim na memória. O primeiro é transpira e serás salvo. O segundo, a sofisticação universitária de este dá-se mal com a selvagem fisicalidade do Oeste. E por último, a conduta é sempre mais importante do que qualquer dogma teórico. E eu penso que o John Milius leu, viveu e filmou estes aforismos de Teddy Roosevelt ao longo de toda a sua vida. E hoje, que Hollywood é, nas palavras do próprio John Milius, uma pá cheia de merda, acrescento eu, entre o manejo de exércitos digitais e uma água de colónia infantiloide, hoje que a crítica é dominada por uma prosa feminista e do politicamente correto, não é? Hoje eu penso que mais do que nunca importa ver sem preconceitos os filmes do John Milius, que eu penso que é um dos últimos tesos numa América de eunucos, a filmar os Founding Fathers da América, não os respeitáveis cavalheiros que um dia se reuniram em Filadélfia, mas sim todos os Rough Riders nesse território extenso e tantas vezes desolado que é a América. É para mim um dos últimos a filmar as almas que se tornam grandiosas na adversidade, a filmar o coração do homem aventureiro, dos pioneiros, das naturezas dramáticas, e a filmar sem hipocrisias o nascimento de uma nação com uma Winchester nos braços. E portanto, no fundo, é um cinema de infantaria contra um cinema de infantário. Para terminar, felicito a coragem dos Rough Riders, José Oliveira e João Palhares, por terem programado o último grande filme de John Milius. Um grande abraço a todos e boa sessão.